Isso aí, boa noite. Em pleno feriado, estamos juntinhas aqui e hoje eu quero falar sobre algo que eu gosto muito. Foi um curso que eu comprei em 2019 e no ano passado, um pouquinho antes, eu acho, de começar a pandemia, assim, alguns dias antes, me inscrevi em mais um curso sobre esse assunto, que é sobre autossabotagem, sabotadores, né? Fiz o curso durante a pandemia, era online, ainda bem. Eu gosto muito de falar sobre isso porque os sabotadores, eu entendo que eles ampliam a nossa visão sobre quem nós somos. E dessa forma a gente consegue melhorar não só os nossos relacionamentos, mas toda a nossa vida. Porque ele não é específico, né? Ele não é específico para relacionamento, ele é para nós. É para você se entender, para você se conhecer e para você se melhorar. Então, eu gosto muito de trabalhar os sabotadores do comportamento, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Estou aqui com a minha colinha, como sempre, se não tá no computador, tá em algum lugar. Algumas coisas eu não uso cola não, mas tem outras que para eu não me perder e para eu conseguir falar melhor e assim trazer com maior riqueza de detalhes possível, eu gosto de fazer a minha colinha, né? Que nada mais é fruto de estudos, de leituras. Eu penso uma coisa, daí eu lembro de outra, sabe? Então eu gosto algumas coisas de trazer mais certinho, assim, dessa forma. Então, sabotadores. Primeira coisa que eu quero que você tenha certeza é que todos nós temos sabotadores. Não existe uma pessoa que não tenha sabotadores no comportamento dela. Todos nós temos sabotadores no nosso comportamento, tá? A outra coisa é que os nossos sabotadores, eles começam lá na nossa infância, tá? Quando a gente ainda é criança, e aí quando a gente está, né, na formação das nossas características, da nossa personalidade, acontece também a formação dos sabotadores, que são padrões de comportamento, né, na nossa vida. Então, como que se formam esses sabotadores, né? Por que eles aparecem, como que eles se transformam em padrões nossos de comportamento. Então eles começam a ser formados lá na nossa infância como se fosse uma defesa contra algo que nos acontece, né? Ou contra algo que a gente tenha entendido que precisava daquele nosso comportamento, tá? Então algo que nos acontece de verdade, tá? Real, ou algo que é real para mim, dentro de mim, uma construção que eu fiz sobre aquilo que me acontece e eu entendo que eu preciso me comportar daquela forma para me defender daquilo que está acontecendo, tá? Então, assim, pode ser algo real, sei lá, por exemplo, eu percebo que vou contar algo real, tá? Uma cliente minha que ela sempre ia brincar na casa da avó com os primos, né? Com os primos, com as primas, mas ela tinha mais primos e ela ficava com mais frequência com os primos, meninos. E a avó dizia assim: você tem que brincar do que eles quiserem que você brinque, senão eles vão achar que você não é legal, que você é chata, que você não é boazinha, tá? Então você tem que fazer as coisas que eles estão pedindo, do jeito que eles estão pedindo. E daí, na sessão de sabotadores, ela conseguiu entender, ela conseguiu perceber da onde que vinha o sabotador dela, tá? Então, para vocês entenderem que é algo real ou algo entendido. O que era algo real? É a avó dizer para ela: vai brincar do que seus primos querem que você brinque, né? Não vou falar todas as circunstâncias aqui da situação. Vai brincar daquilo que você sabe que seus primos querem brincar, né? Isso era algo real que acontecia com ela. Mas às vezes acontecem situações que a gente entende
que é aquilo que precisamos fazer para a gente ser aceita ou para a gente se defender de algo que está nos acontecendo, tá? E aí é dessa forma que a gente mantém esse padrão de comportamento, porque mesmo a gente crescendo, né? Entenda que esse é um funcionamento que era necessário, tá? O sabotador era um funcionamento necessário que você precisava ter naquele momento, tá? Só que depois a gente cresce e por algum motivo a gente mantém esse padrão na nossa vida, tá? E aí o sabotador não é simplesmente você passar a rasteira em você. O sabotador é assim, como se você estivesse participando de uma corrida e você está correndo. E você está correndo muito bem, e você está correndo com uma boa velocidade. Só que quando você se liga, você está correndo para o lado errado, não para o lado para onde você deveria estar correndo, tá? Essa que é a questão. O sabotador não é que é algo que te impede de fazer alguma coisa e você fica na inércia. Não é apenas isso, tá? O sabotador é também algo que você faz e que você está agindo, você está atuando e que você não se liga, você não percebe. E eu espero que hoje isso mude, tá? Você não percebe que você está agindo ao contrário daquilo que você verdadeiramente quer para você, tá? Então não é só passar a rasteira para você cair, mas é também você ir para um rumo que não é o que você quer, mas você não sabe. É como se você quisesse ir para Curitiba e você não sabe que você tá pegando a estrada pro Mato Grosso do Sul. E aí você tá lá toda belezona, né? Estou viajando, estou indo para Curitiba. De repente você fala, opa, Mato Grosso do Sul? Campo Grande? Ué, mas não era isso que eu queria. Eu andei, gente, muito, né? Eu acelerei, eu respeitei como fala, as regras de trânsito. Como que eu não cheguei em Curitiba? Então, é isso que acontece, tá? Então, hoje, para você, é difícil você agir de uma outra forma, porque você já está acostumado, já está enraizado, já está estruturado no seu comportamento esse padrão sabotador de comportamento. Então, você age de acordo com os seus sabotadores, mesmo que você não perceba. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é consciência, para você perceber que você age de acordo com o seu sabotador, tá? Uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte: existem vários sabotadores do nosso comportamento. Hoje eu vou falar de um sabotador, amanhã eu vou falar de um outro sabotador e assim por diante. Então, não existe só um tipo, só um padrão de autossabotagem. Existem vários padrões de autossabotagem. Cada pessoa tem o seu ou os seus, tá? E eu vou falar aos poucos de cada um deles, até que você possa conhecer todos os sabotadores e que você possa identificar qual é ou quais são aqueles que estão mais presentes no seu comportamento, tá? Então, assim, os nossos sabotadores, eles não atrapalham apenas as nossas relações, os nossos relacionamentos, relacionamento de trabalho, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, mas eles atrapalham toda a nossa vida, porque ele é um padrão de funcionamento, ele é um padrão de comportamento que nós temos na nossa vida. A gente não tem um ambiente ou outro. Claro que em algum ambiente ou em alguns ambientes ele vai ficar mais explícito, você vai conseguir perceber mais fortemente que ele acontece, tá? Mas, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar e de estudar sabotadores, por quê? Porque ele não atrapalha só o nosso relacionamento, mas ele atrapalha em várias áreas da nossa vida. E quando eu trabalho com sabotadores nos meus atendimentos, é esse o retorno que eu sempre recebo dos clientes, tá? Nossa, Clary, me abriu a mente isso. Nossa, está super claro para mim
como que eu me comporto, e aí a pessoa fala em quais ambientes que ela percebe que ela se comporta daquela forma, né? E o quanto que ter tido a clareza de quais são os sabotadores dela fizeram com que ela melhorasse em muitas áreas da vida. Então, eu gosto muito de trabalhar sabotadores por essa amplitude que os sabotadores permitem, né, que a gente tenha com relação à melhora dos relacionamentos como um todo, tá? Não pense, tá, que você saber, que você conhecer sobre o seu sabotador vai fazer com que você elimine ele do seu comportamento, você elimine ele da sua vida, de maneira alguma. O sabotador, ele é um padrão de comportamento que está estabelecido em você e que certamente você não tem consciência disso ainda, até agora. Eu quero trazer isso à consciência para você, tá? E você precisa saber dele para você estar constantemente se olhando, se perguntando, se analisando. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou me sabotando? O que eu preciso fazer para não permitir que o meu sabotador interfira nisso daqui? Então é o tempo todo a gente se analisando, se questionando, tá? A partir do momento que a gente conhece o nosso sabotador para enfraquecê-lo. Você não vai conseguir eliminar o sabotador, mas você certamente vai conseguir enfraquecer o sabotador para que ele não tenha tanto poder assim na sua vida, para que ele não tenha tanta influência, tá? Na sua vida. Essa é a importância de você saber, de você conhecer os sabotadores. Então, não fique nessa ilusão de que você vai conseguir eliminar o sabotador do seu padrão de comportamento. Não vai, mas você vai conseguir enfraquecê-lo e você vai conseguir dominá-lo. E aí é você que vai dominar o seu sabotador e não o seu sabotador que vai ter domínio sobre a sua vida. Beleza? Então vamos lá. Entenda, aceite, é aquela história de aceite que dói menos, né? Que todos nós temos sabotadores. Eu tenho, você tem, tá? Eu sei quais são os meus, eu sei quando eles estão interferindo na minha vida e eu consigo então cuidar para que essa influência, essa interferência dele seja minimizada. Fácil? Não é. Não é. E muitas vezes eu me pego em ações, em comportamentos meus que eu não tenho tanta consciência assim, e de repente eu falo, nossa, olha isso, né? Eu estou me sabotando. Nossa, é o meu sabotador aqui, eu tenho que parar com isso. É um exercício diário, vou falar bem a verdade para você, que é um exercício diário esse de eu olhar pro meu comportamento, né? E analisar se ali está tendo um sabotador ou não, tá? Acontece em inúmeros momentos da minha vida, tá? Hoje eu quero falar sobre o sabotador controlador ou a controladora, né? É sobre esse sabotador que eu quero falar hoje com você, tá? O que acontece aqui com esse sabotador? Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Oi, Lamaris, tudo bem? Seja bem-vinda. Ai, ai, ai. Tá. Deixa eu... sei não. Tava olhando aqui se tava tudo certinho com a transmissão no Facebook. Tenho lá as minhas dúvidas. Olá, isso aí, vai mandando coração que eu amo receber corações, tá? Então hoje eu vou falar sobre o sabotador controlador ou a controladora, né? A controladora, parece novela do SBT. Então esse sabotador, a principal característica da mulher sabotadora é o medo de perder, tá? É o medo de perder. Então faz com que ela
seja extremamente controladora e dominadora das pessoas e das situações. Eu não estou dizendo que ela dá conta de fazer isso, que ela realmente controla, tá? Eu estou dizendo que essa é a maneira dela funcionar, essa é a tentativa que ela faz de controlar tudo e todos, tá? Ela quer controlar todas as situações, ela quer controlar todas as pessoas, é aquela pessoa que não quer largar o osso, que ela pode estar sofrendo, né? Que ela pode estar se sentindo mal, se sentindo sobrecarregada, mas ela não abre mão de ter essa sensação de que ela domina, que ela controla, que ela tem o poder sobre todas as coisas e as pessoas, tá? Porque ela pensa assim: se ela não controlar, ela vai ser controlada, e ela não aceita ser controlada. Se ela não controlar, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão acontecer da maneira como elas precisam acontecer. Então ela precisa controlar. Ela assume muitas responsabilidades, ela assume muitos papéis na relação, tá? Ela assume muitas responsabilidades nos relacionamentos, até mesmo no trabalho. Por quê? Ela entende que se ela não assumir o controle de tudo, que as coisas não vão sair da maneira como elas precisam acontecer. Então é ela que tem que controlar, ela que tem que tomar conta de tudo, tá? Esse é o pensamento da mulher controladora ou do homem controlador, tá? Olá, seja bem-vindo, Itamar. Então vamos lá, vamos mandando corações aí, que eu gosto muito de receber corações, tá bom? A pessoa controladora, ela acha que ninguém vai fazer aquilo que precisa ser feito tão bem quanto ela. Então, olha aí o domínio da situação, né? O controle da situação. Então, ela acha que tudo tem que ter a mão dela e ela precisa saber de tudo que está acontecendo. Ela quer segurar tudo para ela, tá? A analogia que eu faço, ela é assim, ó. É aquela pessoa que ela quer segurar a água com a mão. E o que acontece com a água nas mãos? A água escapa. A única água que fica na mão da pessoa controladora é aquela água que molha as mãos dela. O resto cai, o resto vai embora, né? Então, é apenas sobre isso que ela tem o poder de controlar. Mas ela quer controlar tudo, mesmo não conseguindo, ela quer controlar tudo. Então é aquela pessoa, né, que acha que vai conseguir segurar água nas mãos, tá? Mesmo não conseguindo. E como ela não consegue, o que acontece? Isso causa ansiedade, isso causa estresse, isso causa baixa autoconfiança e baixa confiança nos outros, sabe? E aí acaba se tornando assim, né? Uma espiral negativa, porque ela tá o tempo todo achando que dá conta de controlar, achando que dá conta de ter controle, poder, domínio sobre tudo, não consegue, daí fica ansiosa, aí a ansiedade faz com que ela pense que ela precisa se esforçar ainda mais para controlar, isso acaba não tendo fim. Causa, assim, muita frustração, causa muito desgaste, né? É muito ruim, todos os sabotadores são ruins, são negativos. Mas esse eu acho que é um dos que causam mais estresse, mais angústia, sabe? Para a pessoa. Vamos ver o que mais aqui. Então, ela é mandona, tem medo de ser controlada, tende a se sentir ansiosa, quer saber de tudo, né? Tende a ser desconfiada, acha que ninguém vai fazer as coisas melhor do que ela. Gente, eu tive uma cliente que ela era extremamente controladora, como eu já falei, extremamente controladora, pegava realmente todas as responsabilidades para ela, assumia todas as culpas, digamos assim, pelo que acontecia com os filhos, mesmo o marido se dispondo, e o marido tinha um horário de trabalho diferente do dela. Então, ela trabalhava, né, horário normal, comercial, e o marido trabalhava
Ele podia escolher se ele iria de manhã ou à tarde para o trabalho e à noite, tá? E ele escolheu à tarde e à noite. Por quê? Porque daí de manhã ele podia ficar em casa com os filhos, até poderia fazer algumas coisas de trabalho, né? Ele era professor, então ele até fazia algumas coisas de trabalho em casa, aquelas coisas sobre hora atividade e tal, e ele podia fazer algumas coisas em casa. E ele falava para ela, olha, você não precisa se preocupar sobre lavar a roupa, porque eu lavo a roupa, né? Eu estendo a roupa e depois você faz as outras coisas. Você não precisa se preocupar em já deixar o almoço pronto, porque vamos deixar as coisas encaminhadas e eu consigo terminar, ou vamos fazer um pouco a mais na janta e depois eu só esquento o almoço pra gente. Mas, gente, não. Ela acordava 4h30, 5 horas da manhã para colocar roupa para lavar, para estender a roupa. Ela achava que ele não ia saber como colocar a roupa para lavar, que ele iria misturar coisas que não precisavam, que ela queria que fechasse os botões de camisa, de calça e tal, e ela, não, ele não vai saber. Eu falava, mas escuta, quando ele usa camisa, ele abotou a camisa? Sim, ele abotou sozinho ou você precisa ajudá-lo? Não, ele faz isso sozinho. Então, o que faz você pensar que ele não vai saber abotoar os botões da camisa para colocar para lavar? Né? E ele dizia, olha, é só ela me dizer como que ela quer, né? Ele usava um outro linguajar, assim, porque ele já estava estressado com isso. Assim, é só ela falar quais são as frescuras dela, o que ela quer que eu faça, que eu faço. Eu sei, e aí ele falava, eu já sei que ela quer que feche todos os botões, que feche o zíper, que vire tudo do avesso, só branco com branco, só isso com aquilo, sabe? Ele falava e ela olhava para ele e falava, é isso mesmo, é assim que eu gosto, é isso mesmo, é assim que eu faço. Mas ainda assim ela não permitia que ele fizesse isso. Entre outras coisas, como eu falei, né? Ela começava às 8 no trabalho e em 10 minutos ela estava no trabalho dela, mas ela levantava entre 4h30 e 5 horas da manhã para ela colocar a roupa para lavar, para dar tempo dela estender a roupa, para ela deixar já o almoço encaminhado, para quando ela chegasse, ela terminasse. Se ele fizesse o almoço, ela ficava brava. Às vezes, quando ele lavava a louça, ela ficava brava. E ela colocava defeitos naquilo, sabe? Então, tudo tinha que estar sob o poder dela, né? O domínio dela, tá? Então, esse é o tipo de pessoa controladora, tá? Então, tende a ficar ansiosa e insegura e quer dar conta de todas as coisas sozinha. Então, ela deixa o relacionamento pesado, deixa o relacionamento desarmônico, deixa o relacionamento ruim, tá? Deixa o relacionamento ruim. Eu que lavo aqui. Legal, muito bom, bacana. Controlador é que não deve ser a pessoa com quem você está, eu imagino, né? Que bom que é uma pessoa que sabe, caso, né, você esteja em um relacionamento, que ótimo, perfeito, isso aí. É importante ter essa conversa, ter esse diálogo, né? Sobre como que vai ser a divisão de tarefas em casa, mas tem algumas pessoas que, como padrão de comportamento, né? E o sabotador é um padrão de comportamento, ela tem dificuldade em fazer isso, tá? Ela tem dificuldade em fazer isso. Esse não é o único padrão de comportamento que existe. Existem muitos sabotadores, hoje eu só estou falando de um. E ao longo da semana eu vou falar sobre outros sabotadores também, sobre outros padrões de comportamento, tá? Então, assim, dentro do relacionamento, se já houve alguma traição na história de relacionamentos dessa pessoa, a tendência dela é tentar ser ainda mais controladora com o parceiro ou a parceira, tá? Se houve traição nesse relacionamento que ela está, daí o caldo entorna mesmo e fica tudo muito pior, porque ela fica numa vigilância constante, né? Ela quer controlar ainda mais. E veja, muito possivelmente foi o excesso de controle que às vezes levou, né, a outra pessoa a se relacionar com uma terceira,
né? Mas mesmo assim, a pessoa que tem como padrão de comportamento o controlador, ela tem dificuldade em abrir mão, né, desse padrão, de mudar isso, tá? São pessoas assim que às vezes inventam histórias na própria cabeça por conta da ansiedade, por conta da insegurança, da baixa autoconfiança, até mesmo da baixa autoestima. Às vezes são pessoas que criam histórias na própria cabeça. Elas querem ter tanto controle de tudo que ficam assim: então você vai jogar bola com seus amigos? Só pra eu saber que tá tudo certo, quando você chegar lá, você me liga? Me avisa que você chegou? E aí, no começo, talvez a pessoa fale assim: nossa, olha como ela é cuidadosa, como ela é querida comigo, tá? Quando, na verdade, é controle, tá? E aí, começa com: ai, que querida. Depois, ou ai que querido, né? Vai sair com os seus amigos, quando chegar lá no barzinho, me avisa que você chegou. Então começa com: nossa, como ele é cuidadoso, como ela é cuidadosa comigo, e termina com: eu não aguento mais você querendo controlar cada passo que eu dou, tá? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela dizia assim, ela perguntou assim pra mim: você não dá umas incertas, não, de vez em quando, no horário do almoço do seu marido? Ela falou pra mim. E eu falei: por quê? Pra saber com quem que ele tá almoçando, o que que ele tá fazendo. Você não pergunta pra ele com quem que ele almoça todos os dias? Eu falei: às vezes a gente bate um papo, eu pergunto onde que ele foi, se a gente morava em Curitiba na época, se foi no shopping ou se foi em algum outro restaurante, ele me conta. Você nunca deu uma incerta pra ter certeza que ele tá falando a verdade, se ele tá lá mesmo ou não, se ele está com as pessoas que ele falou, né? Então a pessoa controladora, ela tem isso, né? Liga no meio do expediente de trabalho, por exemplo: oi, amor, onde é que você tá? Tô no trabalho. Mas tá tão silencioso aí? Normalmente mais barulhento? Porque eu tô em uma outra sala. Outra sala onde? Aqui mesmo no escritório. Mas por que você tá em outra sala? Então, sabe, é aquela pessoa que quer saber de tudo, de todas as coisas, tá? Eu digo: aceito como sou, eu aceito como ela é, assim torna mais fácil a vida. Mas nem todas as pessoas conseguem tornar a vida tão fácil assim, né? Que bom, parabéns pra vocês, parabéns, mas nem todas as pessoas dão conta de fazer isso, tá? Nem todas. Eu tive uma cliente que ela dizia assim, que ela perguntava pro marido dela todos os dias, e que ele tinha que falar pra ela todos os dias com quem ele tinha almoçado, quem tinha se sentado à mesa com ele, sabe? Quando ele não voltava, às vezes ele pegava carona com alguém para voltar para casa, ao invés dele voltar com um ônibus, não sei como é que fala, cada região fala um lugar, né? Transporte público, cada região fala de um jeito, foi o que eu quis dizer. E aí, se ele chegasse mais cedo em casa, também era uma sabatinada assim, de perguntas que ela fazia. Ou se às vezes aquele ônibus estava muito cheio e ele esperava o próximo, que ia passar dali 3 minutos, 5 minutos, né? Que naquele horário era um atrás do outro. De novo, ela sabatinava ele, porque se ele demorasse um pouquinho para chegar em casa, ela já ia indagando, questionando: por que você demorou, o que você fez, mas por que você não pegou aquele, qual o problema de estar muito cheio, sabe? Outro dia, eu não lembro, foi na rede social, eu vi uma frase muito engraçada, eu ri muito. Não lembro agora, enfim, tava xeretando no Instagram, no Facebook, e vi uma frase assim: gente, eu procuro o cabelo da outra na roupa do meu marido, mas não encontro. Será que ele tá me traindo com uma careca? Então, essa é a controladora, tá? Ela já colocou na cabeça dela que o marido está traindo ela, né? Ela só tá procurando provas, porque ela tá checando a roupa dele, deve estar olhando carteira, celular, tudo, para ter certeza, né? De com quem que ele está traindo, porque que ele está traindo, ele está, né?
E aí, assim, o que fazer nessa situação, né? O que fazer nesse caso? O que fazer quando existe, então, esse comportamento, né, controlador? Como que você pode mudar esse padrão de comportamento sabotador? Primeiro, você precisa saber se você realmente tem esse padrão de comportamento, né? Você precisa assumir isso para você, você precisa discriminar isso no seu comportamento, você precisa ter consciência disso, você assumir que você age, que você reage dessa forma, para você então começar a mudar, né? Para você buscar ajuda para mudar. Depois você precisa investir tempo em você, tá? Precisa investir tempo naquilo que de alguma forma você talvez tenha assim algum controle, porque uma coisa é certa, na verdade a gente não tem controle sobre nada nessa vida, né? Mas aquilo que é seu, você com você mesmo, você pode controlar um pouco, sim. Então você precisa investir tempo em você, precisa investir tempo nas suas coisas, nos seus interesses, que é isso, né? São essas coisas que você tem sim um pouco de controle. E o que você tem muito controle com relação a você mesmo? Você tem controle sobre os seus pensamentos, porque como a história que eu contei agora, né? Que a pessoa controladora, ela muitas vezes inventa histórias na cabeça dela por conta da baixa autoconfiança, baixa autoestima, da insegurança. Ela cria histórias na cabeça dela e ela fica ruminando aqueles pensamentos ruins, negativos, né? Então, o que você que é controlador ou controladora pode controlar? Os seus pensamentos, tá? Parar de ficar com essa história, por que ele tá numa sala sem barulho nenhum, sendo que ele disse que tá no trabalho, o trabalho dele normalmente é barulhento, o que ele tá fazendo nessa outra sala, por que ele pegou carona com essa outra pessoa, por que só me ligou depois de ter acontecido a primeira partida de futebol, por que ela só me ligou depois de já ter chegado a pelo menos uma meia hora lá no barzinho com as amigas, será que ela tá no barzinho com as amigas mesmo, será que ela foi direto pra lá, por que ela só me avisou agora, tá? Então, esses pensamentos rondam muito a cabeça da pessoa controladora e você tem controle sim sobre os seus pensamentos, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que você tem também controle sobre os seus sentimentos, sobre como você se sente. Ai, tô ficando ansiosa, tô ficando preocupada, ai meu Deus, por que ele não me dá notícia, por que não ligou, por que não mandou mensagem, porque eu tô me sentindo mal, porque tá me dando uma angústia, tá me dando um aperto no peito, que dor de cabeça, tô ficando nervosa, irritada, né? Você tem controle sobre os seus sentimentos, então controle o que você sente com relação a isso, tá? E você tem controle sobre o seu comportamento. Então, às vezes, você tá lá, não me ligou, né? Não me avisou que chegou lá no barzinho com as amigas, não me avisou que chegou na casa da amiga, do amigo, não me avisou que estava saindo do trabalho, né? E aí, você liga pra pessoa, ou quando a pessoa chega em casa, você, como diz a minha mãe, descasca, né? Fala muito, interroga, dá sermão, às vezes, joga coisas na cara daquilo que você ficou pensando, que você ficou imaginando, aquela sua ruminação, né? Fica ali com você e você acaba se comportando de maneira totalmente inadequada, muitas vezes até agressiva com a outra pessoa. Então, você tem controle sobre isso, sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos. Então, controle isso, controle você. Tá? Pare de tentar controlar o outro e controle você. Depois, investir em inteligência emocional e inteligência relacional. Novamente, descobrir quais são os seus sabotadores, né? Descobrir da onde eles vêm, como é que isso iniciou na sua vida e como que você faz isso? Buscando terapia, tá? Buscando terapia, buscando ajuda. Não é qualquer pessoa
que trabalha com sabotadores, tá? Como eu falei, você precisa de um curso, né? O terapeuta, o profissional precisa de um curso para trabalhar com sabotadores, tá? Então você faz uma avaliação, você faz um teste, vai sair um relatório ali que vai dizer quais são os seus maiores sabotadores e depois disso o terapeuta que recebeu a instrução para isso vai trabalhar em cima de cada um dos seus principais sabotadores. Eles vão sumir da sua vida? Não, você vai minimizar, você vai enfraquecer os seus sabotadores. É isso que você vai fazer, tá? E o que mais que você pode fazer que você tem também total controle? Sobre a sua respiração. Parece bobo, parece besta, parece que, oxe, meu Deus, como assim, né? Respirar. Gente, quando a gente fica com esses pensamentos, né, que ruminam na nossa cabeça, que ficam ali em looping, que não sai, não vai para lugar nenhum, tá? Só faz a gente ficar cada vez mais nervosa, mais ansiosa, mais preocupada, mais frustrada, mais raivosa, tá? Quando a gente fica assim, a gente não respira bem, não respira adequadamente. Se você parar e respirar, você vai perceber que você já vai conseguir diminuir a intensidade desses pensamentos. E o que acontece com a pessoa controladora é que ela não para, ela não respira, E muito provavelmente, se fizer isso, vai dar algum tipo de desconforto, tá? Então, o não parar e respirar faz com que ela continue acelerada, pensando coisas, imaginando coisas, criando histórias e situações na cabeça dela. Isso faz ela se sentir mal e aí ela reage de uma forma inadequada e desequilibrada com relação àquilo que muito provavelmente ela só criou na cabeça dela, por conta do excesso de controle que ela quer manter sobre a vida do outro e sobre as situações que são relacionadas aos outros. E ela se esquece dela. Então precisa trabalhar a autoestima também dessa pessoa que é controladora, tá? Desconfiança acaba com o relacionamento. Sim, a desconfiança acaba com qualquer tipo de relação. E eu costumo dizer que acabar com a relação não significa o casal se separar e ir cada um para uma casa, tá? Porque às vezes a relação acaba e as pessoas continuam juntas, né? E isso também é muito triste. Isso também é muito triste, quando um casal não é mais um casal, mas continua no mesmo ambiente, porque muito provavelmente eles não vão se tratar bem, né? Eles não vão fazer bem um ao outro. E aí existem várias possibilidades, né? As duas mais comuns é você tentar restaurar o seu relacionamento e a outra é você se separar. É uma questão de escolha, tá? O que não dá é para viver infeliz e viver de uma forma que você torne a vida da outra pessoa também ruim, né? Pesada, sendo um fardo, sendo infeliz, tá? Mas ficar juntos, mesmo que infelizes, é uma decisão dos dois, tá? Não é responsabilidade do outro, isso é sempre uma responsabilidade nossa, tá? É minha responsabilidade eu optar por restaurar o meu relacionamento ou não ficar mais nesse relacionamento, né? Então, o que fazer para acabar com o sabotador, né, que você tem e que atrapalha as suas relações e a sua vida? Investir tempo em você e naquilo que você de fato pode controlar, que são os seus pensamentos, seus sentimentos e os seus comportamentos. Investir em inteligência emocional e relacional, buscar terapia, buscar ajuda para que você tenha consciência dos seus padrões de comportamento e o quanto que eles te atrapalham e você conseguir diminuir, né, os prejuízos que você tem com esse sabotador, você diminuir os prejuízos que você tem na sua vida e nas suas relações e respirar fundo antes de falar, antes de fazer qualquer coisa, tá? Como que você pode
adquirir um pouquinho mais de inteligência emocional e relacional. Como que você pode conseguir ajuda, tá? Você pode, primeiro de tudo, assistir o webinário que eu vou fazer no dia 27 de abril, às 20 horas, onde eu vou falar sobre relacionamento, sobre casamento real, casamento que é gostoso e vale a pena ser vivido. Não casamento de novela, casamento de conto de fadas, que nos fazem acreditar que existe e só nos causam frustração, tá? Então, se você já quiser ajuda assim, ó, assista ao webinário, tá bom? Vai ser dia 27 de abril, uma terça-feira, beleza? Você pode e você deve ter um casamento gostoso, tá? Um casamento que vale a pena sem tentar controlar tanto assim a vida do outro, né? Sem tentar controlar a pessoa que está com você. Porque não é um peso, não é um prejuízo só para outra pessoa, né? Quando você tenta controlar demais a vida dela, é um prejuízo para você também, porque te demanda tempo, te demanda energia, né? Que você poderia estar usando e gastando para outras coisas, inclusive para fazer coisas boas, gostosas, divertidas, né? No seu relacionamento, no seu casamento, tá? Então, você se trabalhar, você descobrir quais são os seus sabotadores e conseguir diminuir a incidência deles, né? O quanto que eles acontecem na sua vida, no dia a dia, é essencial para você ter uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de relacionamento também, tá bom? Eu agradeço muito a sua audiência aqui, lembrando que essa semana, todos os dias, eu vou falar um pouquinho sobre os demais sabotadores. Ainda temos 8 sabotadores para conversar sobre eles. Fica de olho nos meus stories que eu vou avisar os dias e horários das lives sobre esse assunto, e vou deixar um link na minha bio do Instagram para você se inscrever no webinário que eu vou fazer no dia 27 de abril, tá bom? Um abraço carinhoso e até mais!